o Javier falou que como os cães foram retratados ou utilizados em momentos significativos da história antiga ou nas narrativas bíblicas, e qual foi o impacto deles nesse contexto. Os cães, olha, os cães na Bíblia, o cão na Bíblia aparece como um animal imundo, né? Porque os canídeos, vários canídeos, assim, animais próximos ali dos cães, são carniceiros, estão associados à morte, né? Estão associados a cadáver, estão associados a comer coisa quase podre, assim, né? Tipo chacal, hiena, são necrófagos, né? Acho que é esse o termo. Então eles eram tidos como animais imundos por muitos povos antigos. O Anubis provavelmente é um chacal, assim, não tem nenhum texto egípcio que explicita isso, mas é a hipótese majoritária entre os historiadores, né, sobre religião egípcia antiga. O Anubis, que é um deus associado à morte, ele provavelmente é associado ao chacal por causa desse hábito de carniceiro dos chacais, né? Então são animais que estão em contato, literalmente, né? Estão em contato com os mortos. São animais que são vistos em locais de sepultura, principalmente quando o sepultamento é mal feito, covas rasas. Esses animais são scavengers, né? Eles reviram a terra em busca dessas coisas. Então isso talvez venha daí o simbolismo do chacal associado a um deus que faz essa transição, né, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, esse deus do contato dos vivos com os mortos, que é o Anubis, um deus psicopompo, né? É... Mas aí, e na Bíblia, geralmente os outros povos, né, por exemplo, em textos proféticos, Isaías, Jeremias, esses livros dos profetas, né, a parte dos profetas ali da Bíblia, tem muito um gênero literário ali presente nesses textos que é o chamado oráculo contra os gentios, que são seções de texto em que os judaítas ou israelitas, geralmente judaítas, proferem maldições aos povos que são seus adversários. Então depende do contexto, né? Edomitas, moabitas. E aí esses povos às vezes são chamados de cães, nesse sentido de povos impuros, né? E povos imundos. O Rafael falou que sabe quando que começaram a usar símbolos nas religiões? Se há muita confusão entre um símbolo, pode ser positivo em uma crença e negativo em outra? Não entendi muito bem, porque os símbolos nada mais são do que, bom, o símbolo é algo que codifica, né, que aponta para, que significa, né, outra coisa que não ele mesmo. Então, assim, você usa um símbolo, todas as religiões são simbólicas, né, assim como a cultura é simbólica, então não sei exatamente qual é a definição de símbolo que você está usando aí. Mas, por exemplo, os deuses, eles têm um caráter bastante simbólico no sentido de a pessoa pode acreditar que os deuses existem até pessoalmente, que têm personalidades e tal, mas eles continuam sendo uma espécie de símbolo. Vamos pegar o caso de Urano. Urano é exatamente a mesma palavra para céu, né? Em grego, Uranus. Uranos. Que significa céu. É o nome do deus também, né? Então, é um deus que é ao mesmo tempo um deus, uma pessoa, uma entidade que requer sacrifícios, etc., que participa de histórias, contos, histórias tradicionais, mitologias, né, que é o pai de Cronos, que é derrubado do trono por Cronos, que depois vai ser derrubado por Zeus. Então tem todo esse aspecto narrativo dos deuses entendidos como seres, pessoas, mas ao mesmo tempo, Uranos, o deus, é também o céu. Então ele tem as características do céu, ele é sempre vigilante. Então porque o céu está sempre acima de nós, né? Principalmente o dia. O sol também tem essa característica, né? De ser uma espécie de olho onisciente, um, enfim, que consequentemente serve também como uma pressão, uma coerção em termos de justiça. Tipo assim, não faça o mal porque os deuses estão de olho. Então, não por acaso, o sol é geralmente o deus de justiça em várias culturas, né? Shamash, entre os mesopotâmicos, ou Utu, que é um nome mais ou menos para o mesmo deus, é a justiça, é o deus de justiça, ele representa a justiça, é a origem do direito, então o código de Hammurabi faz referência a Shamash, por aí vai. Então esses deuses eles são ao mesmo tempo pessoas, seres, personagens de mitologias, de narrativas, mas são as coisas que eles representam de forma indireta, são símbolos nesse sentido. E aí você tem símbolos dos deuses também. Então, por exemplo, muitos deuses celestiais, deuses associados ao céu, têm as aves como símbolo. Zeus tem a águia, Horus tem o falcão peregrino, por exemplo, né? Que é a cara dele, que tem aquela marquinha no olho, né? É o falcão peregrino, é um animal ali no Egito, um pássaro característico ali do Egito que voa muito alto. Então essas aves que voam muito alto são associadas mais aos deuses ainda, porque estão mais próximos do céu. Né? Então tudo isso é um pensamento simbólico, mas o fato de ser simbólico não significa que as pessoas não acreditem que essas coisas são de verdade, que elas entendam esses símbolos meramente como símbolos. Não.
ao mesmo tempo é o Deus, mas ele é simbólico também e representa coisas associadas. E a relação que se tem com isso é uma relação muitas vezes ingênua, no sentido de não ser uma relação reflexiva, ou seja, a pessoa não pensa assim, existe o Uranus Deus, mas Uranus é também o céu, e eu falo dessas histórias para, na verdade, querer significar coisas que não são essas histórias. Não, não tem esse pensamento sistemático, filosófico, reflexivo, muitas vezes, na relação com os deuses. Tudo isso se mistura num simbolismo muito polissêmico, né, cheio de sentidos, ambivalente. E é isso que guia a religião de uma forma geral. Aí você tem poucas pessoas, sei lá, alguns filósofos, sacerdotes, teólogos, que vão aplicar uma forma de pensamento mais sistemática, reflexiva, racional a essas entidades. Então você tem filósofos gregos que vão achar absurdo você associar a qualidades perfeitas a deuses que cometem gafes, né? Cometem adultérios, imoralidades na mitologia e por aí vai. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, desculpa aí, mas hoje eu estou falando muito rápido. Mas é isso, não sei se faz sentido, mas é isso. Então, as religiões elas são simbólicas. Isso não significa que elas sejam meramente simbólicas. É igual a sepultura. Teve um vídeo que eu fiz sobre a sepultura. Como é que era? O inferno na entre os mesopotâmicos, né? Como é que os mesopotâmicos imaginavam o pós-vida? E aí lá eu descrevo, eu mostro textos mesopotâmicos, eu leio textos mesopotâmicos falando sobre o pós-vida, que é um lugar debaixo da terra, é um lugar escuro, é um lugar onde não há prazeres, é um lugar onde não há muito movimento, onde as pessoas se alimentam de barro, comem terra, a água é rara. E aí alguém comentou assim, pô, só eu que percebi que, na verdade, essa história toda é sobre sepultura, é sobre a cova. Na verdade, o que eles estão falando aí de mundo dos mortos e de não sei o que, é só a sepultura. É o contrário. Não é que isso, na verdade, é sepultura. É que, para os mesopotâmicos, a partir da experiência concreta das sepulturas, eles elaboraram simbolicamente aquilo num repertório muito mais rico, intelectualmente, em termos de relação, de preservar a relação dos vivos com os mortos. A partir da sepultura surge essa essa dimensão simbólica que é muito mais rica do que o fenômeno material sepultura. Entende? Então não é assim, não é que na verdade esses mitos estão falando da sepultura, é que a partir da sepultura esses povos buscaram verdades mais profundas, mais universais, que foram codificadas em símbolos, ritos, etc., para guiar, né, orientar a experiência das pessoas naquela sociedade. Então não é, na verdade, se você reduzir o mito à coisa, você está fazendo o processo reverso. Não, você tem que partir da materialidade para imaginar o mito. Mas sim, claro que há uma relação, né? O fato do inferno, do mundo dos mortos ser debaixo da terra tem a ver com o sepultamento. Mas aí, a partir dessa coisa mais banal, mais trivial, mais material, se imagina coisas para além, é isso. Não sei se deu para entender. O Rafael falou que sobre os símbolos quis dizer que de gravuras mesmo. Tá, imagens, tá? Uhum. Tipo ok, como a estrela de Davi, outros desenhos, mas gostei da explicação, beleza. Eu não sei quando que surge a estrela de Davi, né? Que é a estrela de 6 pontos. Eu não sei quando que surge esse símbolo, não. Mas agora eu já não lembro, perdão aí, já não lembro qual era a pergunta originalmente. Mas todas as religiões têm muitos símbolos nesse sentido, né? São imagens que codificam certos significados. Então, nesse caso, a gente tem símbolos que não são imagéticos, né? Que não são imagens propriamente, que não são representativos, não são figurativos. Você tem símbolos figurativos, tem símbolos abstratos, representáveis imageticamente. Mas eu estava pensando num sentido de símbolo mais amplo, né? Mas nesse sentido aí de símbolos, né? De desenhos, realmente todas as culturas têm isso aí.